Prezados, boa e abençoada tarde, tudo em paz com vocês? Estamos em mais um devocional extra da Igreja de Nova Vida em Bangu. Estamos falando para homens e esta semana estamos falando sobre saúde familiar. Já tivemos a contribuição dos nossos amigos Rubens, nosso amigo Cadu, eu mesmo falei na segunda-feira e hoje estaremos falando sobre uma história. Eu quero, homem, que você escute as duas histórias que eu gostaria de lhe contar. Sabe, na década de 20 e 30, existia um gangster chamado Al Capone. Você já deve ter ouvido falar nele. Ele era um dos líderes de uma organização criminosa que geria, entre outros crimes, apostas ilegais, agiotagem, prostituição e principalmente o contrabando de bebidas em uma época em que vigorava a lei seca nos Estados Unidos. Rapaz, e para ele se manter fora da prisão, ele contava com um advogado de uma inteligência fantástica. E esse advogado, muito talentoso, muito inteligente, se chamava Easy Ed. Easy, ele era o advogado de Al Capone e manteve Al Capone fora da prisão durante muito tempo. Sabe, Al Capone presenteava Easy com os mais belos presentes, um alto salário, tudo que o dinheiro podia comprar, influência política, tudo que o dinheiro podia comprar, o Easy tinha, porque era fornecido por Al Capone. O Easy era casado e um belo dia ele teve um filho. E ele amava muito aquele filho. Amava demais. E tudo que o dinheiro podia comprar, o Easy dava ao seu filho. Mas sabe, existia uma coisa que o Easy não podia dar ao seu filho. Ele não podia dar um bom nome. Porque logo, na escola, os colegas de seu filho iriam dizer para ele que o pai dele defendia um dos mafiosos mais procurados daquela época em Chicago. Isso mexeu muito com Easy. Então teve uma dada ocasião que ele se entregou à polícia. E através do testemunho dele, Al Capone foi preso. É claro que ele pagou um alto preço por isso. O preço que ele pagou, bom, pouco tempo depois, ele foi crivado de tiros em uma rua de Chicago. E entre os pertences que estavam no seu bolso, a polícia achou um texto que dizia o seguinte: o relógio da vida recebe corda apenas uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Bom, esse foi o texto recortado de uma revista no bolso de Easy. Bacana esse texto, né? Mas Easy acabou dando ao seu filho o maior presente que poderia oferecer ao preço mais alto que poderia pagar. A próxima história é já um pouquinho mais nova. Ela é aqui de 1942. Após a Segunda Guerra Mundial, nós descobrimos uma história bem interessante. A história de um herói americano. O nome dele? Ele se chamava Edward Henry O'Hare. E o que ele fez? Bom, eu vou te contar agora. O tenente-comandante Eduardo Henry O'Hare era piloto de caça do porta-avião. Bom, uma vez ele estava com a sua esquadra indo atacar alguém, quando percebeu que o seu combustível ia acabar. Bom, ele precisava então retornar ao porta-avião. E quando ele chegou lá, ele viu que uma esquadra inimiga já iria começar a atacar o seu porta-avião que estava indefeso. Bom, sabe o que ele fez?
Ele, com a sua metralhadora .50, não hesitou e sozinho atacou toda essa esquadra, que não demorou muito. Bom, a sua munição acabou. E sabe o que ele fez? Ele começou a jogar o seu avião contra o avião dos inimigos. Bom, logo os inimigos partiram em retirada. E sabe como todos ficaram sabendo disso? Dentro do seu avião existia uma câmera, era comum, que filmava toda a batalha. E logo descobriram o quanto este homem foi valente e corajoso, a ponto de entregar até a própria vida para salvar o que acreditava. Bom, queridos, você pode estar se perguntando, e daí, André? Qual a relação da primeira história com a segunda história? Essa relação, ela é muito simples. O nosso tenente-comandante era o filho do advogado Easy, o advogado lá do Al Capone. Que bacana essa história, né? Que legado que o Easy deixou para o seu filho. E aí, queridos, eu pergunto a você, qual é o seu legado? Qual é a herança que você está deixando para o filho de seu filho? Sabe, em Provérbios nós lemos assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13, 22. Pense nisso. Pense no seu filho. Pense no seu legado. Fique em paz. Um dia abençoado. Tchau, tchau.